eu já apresentei aqui para vocês agora há pouco, dizendo o seguinte: o Kilson, ele fez uma reportagem, ele se passou, né, Kilson, por morador de rua, pessoa em situação de rua, e a gente vai conversar com ele, tem essas imagens, enquanto ele estiver aí conversando com a gente vai rodar as imagens. Kilson, fala pra gente então, como é que foi para você vivenciar essa situação de abandono, desatenção do poder público e mesmo de invisibilidade, né? Bom dia, Cíntia. Bom Bom dia. dia, Efrem. Fiquei muito feliz pelo convite. A gente é que Inclusive, agradece. para falar sobre esse assunto, é uma honra para mim estar aqui no Notícias da Boa. Mas foi uma experiência incrível. Eu estive na Praça da Bandeira, aliás, todas as noites fico na madrugada também, porque é o meu período, o horário que eu estou de plantão. E aí, essas pessoas, eu me surpreendi com as histórias de cada uma delas, porque eu encontrei alguns ex-empresários, que inclusive eu converso com um deles, que Sério, ganhava Kilson? 4 mil reais por semana, cabeleireiro em São Paulo, aliás, em Brasília, e veio atrás de um grande amor, e aqui acabou tendo essa amorosa. Ele acabou indo para as ruas, cometeu um homicídio e hoje ele vive nas ruas, fala muito bem, lê, inclusive faz leitura todos os dias, mas eu disse, você se sente bem de eu estar me vestindo assim? Eles, de qualquer maneira, quem não se sente bem são as pessoas que tratam a gente com certo desprezo. Nós somos invisíveis aos olhos de vocês. Então, foram muitas histórias, pessoas que se desiludiram com alguns cursos, algumas profissões. Esse rapaz queria ser jogador de futebol, se frustrou em um clube de futebol. A outra jovem queria ser assistente social, acabou também, ela lê, ela faz poemas. E são muitas vive histórias. Todo mundo lá, como é que funciona? Porque você foi logo para o local que é considerado um dos mais perigosos, né? Porque lá é um ponto de receptação por parte das pessoas em situação de rua, mas lá é o lugar de receptação de celulares, né? Faz parte, inclusive, do roteiro da cidade, infelizmente. Na reportagem, eles falam que não querem viver diante de regras. Com regras, né? Quero viver sem regras. Viver sem regras. Porque eles querem acordar na hora que bem entenderem, eles não querem essa regra toda, que eles estão vendo que o poder público está fazendo alguns estudos de abrigos, enfim, vamos falar do Cine Rex, eles estão de olho nisso. Mas eles ficam, segundo eles, ficam tristes por serem ouvidos pelo poder público, saber o que eles querem na verdade. Então, são muitas histórias, me surpreendi com essas histórias e, assim, foi uma experiência incrível, porque eu cheguei vestido da maneira e comecei a conversar com eles, e aí eles entenderam que realmente a gente estava querendo. Sei que é um local bastante perigoso, alguns homicídios já aconteceram. E na mesma noite que eu gravei, aconteceu um homicídio logo em seguida. Na mesma noite, um morador em situação numa praça logo após, né? Próximo. Eu saí dessa gravação e fui direto para o homicídio e um morador em situação de rua foi executado com 4 disparos de arma de fogo. Estava na companhia da esposa dele, quando foi surpreendido por 2 indivíduos. Mas são muitas histórias realmente contadas. Até barraca de camping tem aí. Foi montado. Quando chove, quando chove, realmente todos, quem puder, quem chegar rapidamente, quem chegar primeiro, tem lá a sorte de escapar da chuva. Entendi. Para as mulheres, sim, Efrem? Eles são dependentes químicos? A maioria, sim. A maioria, sim. E Cíntia, assim, o que me levou a fazer, motivando a fazer esse tipo de reportagem, porque para não ficar na mesma coisa, 4 etc, a mesma história, a mesma né? cantada. Mas assim, o que mais me despertou esse time, essa coisa toda, foi quando, na verdade, eu cheguei, você foi fazer uma reportagem há 4 anos atrás, na Lagoa do Aprazível. E aí uma menininha lhe contou toda a história. Eu estava com
criança e não dei tanta atenção. Então o jornalismo, e você fez uma reportagem completa sobre mostrou o incêndio que eu tinha feito também. Só que o principal, a sensibilidade jornalística, você conseguiu captar e eu estava iniciando ainda, não tive essa sensibilidade jornalística. Você entrevistou uma criança onde os livros foram queimados, a boneca, o que ela mais gostaria. Então foi na Lagoa do Aprazível. Até cheguei, fui lá o primeiro em José repórter. De Freitas, no interior. Em União. União. Então você fez aquela reportagem completa. Então eu fiquei observando, o Yeldson rodou essa reportagem, e aí eu fiquei pensando, perdi a sensibilidade jornalística no sentido de fazer uma boa reportagem. E Efraim, sim, que você outra coisa que eu sabia. Está acontecendo alguma coisa de vingança? Porque tem ocorrido em sequência, morre em uma semana, assim, eu mato um, aí depois mato o outro, e sempre parece que aquele tem ligação com a morte do outro. Então parece que tem algum esquema, me parece, sim, algum esquema. E a violência, né, com eles. Que a maioria dos moradores em situação de rua são, como você falou, foi citado aqui, são dependentes químicos, mas muitos deles são obrigados a serem receptadores, guardar a droga de alguém, guardar um objeto de alguém. São várias situações que eles são obrigados a se envolverem para poder sobreviver aí na madrugada. Entendi. A reportagem foi rodada inicialmente no Bom Dia Meio Norte, não é isso? Sim. No Bom Dia Meio Norte, com o nosso colega, querido amigo Yeldson Vasconcelos, que exibiu a reportagem do Kilson. Você passou quanto tempo lá na praça? 4 horas. E esse figurino aí, quem foi que... Esse figurino aí foi o Efraim que me indicou lá um bazar na Zona Sudeste. Eu fui É verdade? No bazar. É lá onde o Efraim compra as roupas. As roupas, Olha que legal. Onde o Efraim compra as roupas, o Kilson foi pegar umas roupas para ficar com uma situação em morador de rua. Eu acho que essa informação, Kilson, diz muita coisa, viu? Diz muita coisa. Que ele está parecendo mais registrado, sim. Está parecendo um desembargador com aquela toga. Realmente é quase... É uma toga, rasgado, né? É uma toga, só que está rasgada. Essa mulher aí é que você falou que queria ser assistente social. Vamos colocar... Porque eu ia perguntar, e fico imaginando, Kilson, que para as mulheres é pior, porque tem a questão da violência sexual, que deve ou acontecer também. Vamos colocar o trechinho da mulher para a gente acompanhar aqui? Mas foi escrever, né? Você gosta de escrever? Você sonhava em ser o quê? Eu sonho em ser o quê? Professora? Mas o meu sonho é ser obreira. Obreira de igreja evangélica. E gosta de escrever? O que você mais gosta de escrever, Fabiana? Aí, foi meu coração mesmo. Algum poema que te lembra alguma coisa? Poema, frase. Você sonha um dia sair da rua, Fabiana? Sonho. Sair da droga. Sair das drogas? Da rua, não? Na rua, saindo a gente tem que andar, né? Beto, você morou em Brasília. Sim. O que fez você vir parar em Teresina? Empresário, né? Ex-empresário. Vamos ouvir. A história Me apaixonei pela mulher e acabei conhecendo a chamada droga. E foi uma desilusão amorosa? Sim, vamos dizer que sim, né? Ela não era o que você imaginava. Mas acho que estava mais na parte dela, porque eu comecei bem e depois terminei mal. Quanto tempo você acredita que saiu desse relacionamento e quando você se viu, já estava na rua? É como se diz, né? Eu era empregado e virei empresário, de empresário voltei. Você foi empresário? Tinha meu salão. Você é cabeleireiro? Sim. Tudo bom. Você ganhava em média quanto por mês? 4.000, 5.000. Um bom salário? Sim. De cabeleireiro renomado em Brasília, veio parar em Teresina. Sim. Atrás de um grande amor, Sim.
E hoje você está nessas condições. No caso, assim, eu vim parar aqui, como se diz, com as minhas próprias atitudes ruins, né? Eu vim, Você cometeu algum crime? já, homicídio. Homicídio? Você se sentiu mais à vontade de eu estar vestido assim? Por isso você resolveu falar? Chegou a conversar com alguém cuja situação, que essa pessoa foi parar nas ruas por causa da pandemia? Exatamente, uma boa pergunta, viu, Cíntia? Eu me encontrei com pelo menos 8 pessoas, Nossa. 8 pessoas que chegaram durante a pandemia. Essas pessoas realmente ficaram atordoadas, ficaram Sem dinheiro, né? já vinham numa Sem situação emprego, difícil, de desemprego e tudo, começaram a usar drogas, mas essas pessoas, é bom que se diga, que elas ficam na rua temporariamente, ou seja, ficam uma noite, 2, 3, mas elas retornam para suas casas. Então, é importante dizer que elas não são total, não sei nem como é que eu diria, porque ela passa 2, 3 dias na rua E vai para e casa. retornam para casa, né? Entendi. É bem variável, na verdade. Tem Bem uns que vão variável. para aquelas casas de passagem, tem outros que. Kilson, muito obrigado, parabéns pela Muito reportagem, obrigado. obrigada pela presença aqui. Obrigado Volte mesmo. sempre. Tá bom, Cíntia, obrigado, Efraim, aí pelas Assim, dicas aí do... Queria só que você dissesse assim, o que ficou, o que mais te impactou ao se vestir de pessoa em situação de rua, né, se vestir de mendigo e ir para as ruas de Teresina? Olha, Cíntia, primeiro vou lembrar aqui de uma situação que eu assisti um filme bem recentemente, que é o Vendedor de Sonhos, né? Que é onde um psicólogo renomado, enfim. É uma obra muito importante. E aí eu vi naquela situação... Augusto Cury, né? Augusto Cury. Então, um filme que me chamou bastante atenção. E que, diante da situação aí do poder público estar fazendo esse estudo, de onde colocar essas pessoas, realmente eu fui atrás realmente de ouvir essas histórias. E ficou grandes ensinamentos. Um grande ensinamento de humildade, sempre observar mais essas pessoas. Porque é como elas mesmas dizem, né? Somos invisíveis aos olhos de vocês. Assim disse o ex-empresário, uma pessoa que era bastante bem relacionada, ganhava muito bem, super bem, e hoje está nas condições que está. Tá certo, então. Ó, tem um telespectador aqui dizendo que o seu figurino foi nota 0, mas a reportagem é nota 10, né? Isso aqui é importante. Tá vendo, Efraim? Efraim, a indicação não foi boa, viu? Não foi boa, realmente. Eu confesso que eu estou algum tempo tentando entender o figurino. Obrigada, Kilson. Tá bom, Cíntia, obrigado. Ele tinha aquelas ombreiras futuristas. Não é? Eu acho que é porque ele vestiu ao contrário, né? Não tá do lado, né? Vestiu ao contrário. Efraim, olha, um telespectador aqui do nosso programa, obrigada, Kilson, bom dia para Obrigado. você. Telespectador aqui do nosso programa mandou uma mensagem